a gente esclarece qualquer eventual dúvida com a ajuda do nosso guru Danilo aí, com essa ferramenta, né? Ok. Então, vamos lá. Bom, gente, só para sintonizar, só para a gente situar, nós sabemos que a pecuária brasileira tem grandes números, ela é um dos grandes players no mercado de produção de carne, está em segundo lugar em produção mundial, vendendo para mais de 200 países, exporta mais que 2 milhões de toneladas de toneladas de carne, perdão, é considerado o maior exportador mundial de carne bovina, ainda. E, no entanto, essa carne não é de uma qualidade não é considerada uma carne prime, né, uma carne choice. Nós temos aqui, dentro dessa nossa caracterização da pecuária, nós temos aí um abate de mais de 40 milhões de cabeças, cerca de 73% disso é in natura para exportação, 16% industrializado, 11% miúdos, como vocês podem ver aqui na telinha. Vendemos aí para muitos países, né, a maioria in natura, né? A Rússia responde por uma grande parte disso. O mercado interno nosso representa 82%, e os confinamentos são cerca de 10, 11% do total, né? Bom, e o melhoramento genético, inequivocamente, ao longo desses 18 anos, né, nós, devido ao melhoramento genético, nós tivemos aí um aumento de produtividade em termos de 138% da carne bovina, né, atribuído ao componente genético animal. Não obstante, óbvio que nós tenhamos aí tido melhorias nas pastagens, nos manejos e outras técnicas, né, dentre as quais a integração lavoura e pecuária. Mas no foco nosso aqui do bate-papo é o melhoramento genético animal. Bom, e a importância desse melhoramento genético animal? Nós sabemos que ocorre uma melhora da fertilidade de você entrando num programa de melhoramento, animais melhorados, você promove uma melhora da fertilidade do rebanho, você evidencia os animais mais precoces, porque você começa a identificá-los, né? Você não acha nada, você não pensa nada, você identifica quais são os animais mais precoces, os animais mais interessantes. Melhora os índices de ganho em peso, óbvio, com certeza. Diminui o intervalo entre gerações por permitir a utilização massal de animais mais jovens, né? O melhoramento genético animal agrega valor aos animais, né? E é isso que é um dos focos do nosso bate-papo hoje. Proporciona aos produtores produzir animais mais jovens e prontos para o abate. E, obviamente, que você, abatendo mais cedo, você tem uma carne de melhor qualidade proporcionada ao consumidor. Isso tudo, nessa pecuária de ciclo curto, leva a uma diminuição do custo de produção por unidade de produto ou uma melhoria da relação custo-benefício, otimizando aí os recursos da propriedade, uma vez que nós temos uma relação entre recursos naturais, vegetais, animais e a utilização desses recursos, fazendo aí sendo inputs e outputs do outro. E isso aí leva a uma otimização da máquina, que é a propriedade. E, como consequência, a gente espera um aumento da lucratividade da atividade pelo uso dos animais mais eficientes, pelo uso do melhoramento genético nessa buscando principalmente a diminuição do custo de produção por área. Bom, o tema é bastante amplo e a gente vai se ater, dar um foco maior a animais de prova, certo? A utilização de touros avaliados, das PGPs, animais das provas de ganho e peso. Elas são ferramentas importantes para aumentar a eficiência produtiva, reprodutiva e econômica do rebanho, em geral. Essa utilização de reprodutores testados
ela aumenta de maneira segura e cumulativa a frequência dos genes desejáveis nos rebanhos, pelo uso da utilização de animais superiores de qualidade provada. E é muito fácil, nós temos aqui a curva do animal tardio e precoce, de animais de diferentes biotipos. Hoje nós queremos animais mais precoces, com uma curva de crescimento que permita maiores ganhos a idades mais cedo. As provas, nós temos como conduzi-las em confinamento, em azul aqui, ou a pasto, em vermelho. Hoje em dia já está, as modalidades, hoje em dia as provas a pasto cresceram bastante, em especial com o advento de programas de renovação de pastagens, de sistemas integrados de produção, que mediante lavoura nós conseguimos pastagens de melhor qualidade, melhorando a oferta ambiental e de maneira que nós possamos ter durante os 300 dias das provas, 294 dias, para que nós possamos ter uma oferta constante de quantidade e qualidade de um bom pasto. Bom, ainda como prolegômero, né, para a gente situar, eu gostaria, isso aqui, acho que todos vocês já devem ter visto essa tabelinha, só que vocês devem ter visto ela de uns 5 anos atrás, 6, talvez 4 anos. Mas aqui são os dados interessantes que a gente conseguiu esse ano, onde a gente tem que, em termos de venda de sêmen, 85% do sêmen das centrais são oriundos de touros avaliados e 15% dos touros de pista de fenótipo sem grandes compromissos com a avaliação genética. Então, a gente percebe que esse mercado mudou em 14 anos, enormemente, houve uma inversão brutal, mostrando aí o interesse comercial pelo sêmen de touros avaliados. E dentro desse cenário, nós temos os testes de desempenho de touros jovens, do qual são derivados das provas de ganho em peso, que nós temos aqui alguns touros que foram identificados nas provas, tais como os Macuni, o 1713, o Saga, o Helix, Coapilho, dentre outros, Gepeante, Camaro, Agacan, dentre outros, oriundos da prova, das provas aqui conduzidas, e esses touros destaque estão sendo utilizados pelo mercado. Bom, ainda falando de touros avaliados, a gente vai usar como exemplo o rebanho da Embrapa, Nelore BRGN, no sentido de situar como foi feito esse rebanho, desse material genético que a gente acredita, e também, obviamente, mostrar alguns resultados com a utilização ao longo desses anos de touros, como uns touros de pasto, touros avaliados, e que tem em sua origem o Nelore BRGN. É um rebanho, para quem talvez muita gente não saiba, é um rebanho que teve origem em 2000, oriundos de rebanhos participantes do antigo PMGRN, né, desde aquela época, oriundos de matrizes dos criatórios de Júlio Bernardes e Laís Lacerda, Nelore JR, Nelore Laís. Começamos aí em 2000 com 100 matrizes, 2 touros PO. Iniciamos em 2000 a parceria e apoio da BCZ para a Embrapa. Em 2001, uma parceria de cooperação técnica e pesquisa com a NCP, que segue até hoje, promovendo aí as ações técnicas, as avaliações genéticas, como Fazenda 102. Hoje, nós temos um rebanho que se varia em torno de 190 matrizes e novilhas, né? E um rebanho que a gente tem em torno de 298 animais, temos 300 animais ao ano, cabeças. Haja visto, inclusive, que a gente vende animais bastante jovens nos a gente não fica com animal mais de 2 anos. Oh, meu Deus.
Oh, meu Deus. Desculpem. Falha. A gente não fica com o animal mais de 2 anos na fazenda. Touros, né? As fêmeas, as que são destinadas à venda, também são vendidas de 24 meses. Bom, esse rebanho teve origem em 2001. O grande tacada na época foi a utilização de touros da reprodução programada do programa Nelore Brasil, haja visto que eram vacas que não eram cabeceira, né, obviamente, essas fêmeas fundadoras, e na época nós tomamos a decisão de utilizar somente touros jovens com mérito genético total abaixo de 10%. Os animais, a partir de 2001, receberam a marca BRGN, que é Brasil Genética Nelore. Na época, trabalhávamos de 2001 a 2004 com a consanguinidade menor ou igual a 9%. A gente trabalha, hoje isso evoluiu, eu vou mostrar. E as características econômicas na época foi a habilidade maternal, as características ligadas ao crescimento, ao perímetro escrotal e ao biotipo dos animais, utilizando aí avaliação funcional, MERCOS, né? Na época. Musculatura, estrutura, raça, conformação, umbigo, características sexuais. E os acasalamentos eram dirigidos, né? Eles não eram otimizados, e sim dirigidos. A partir de então, de 2005, começamos a trabalhar com os acasalamentos otimizados, via simulação genética, com uso intenso já de touros consagrados, Nelore Mocho, das marcas OB e dentre outros, depois entrou também as marcas CV e outros. Fizemos uma cooperação técnica de pesquisa com a marca OB e a CRV Lagoa. Uma mudança significativa que ocorreu foi a diminuição dos níveis de consanguinidade nos critérios do PAG, com a adoção do PAG, de gestão de qualidade genética, para os nossos acasalamentos. Aí, nessa época, até 2008, nós trabalhamos aí com essas características, somos características econômicas como critério de seleção, o biotipo, habilidade materna, perímetro escrotal, crescimento e também o comportamento animal. Lembrando que a gente tem sempre que estar muito atento a isso, haja visto que a heredabilidade para o comportamento, para o temperamento é muito... não é comportamento aqui, gente, aqui é temperamento, é que isso aqui veio do espanhol tá, e é temperamento. Aqui não, o item 5, por favor, é temperamento. Então, nessa época também começou as primeiras vendas de touros jovens Nelore, PO, BRGN, em Brasília. De 2008 para cá, o uso intenso de touros top para os critérios de seleção já estabelecidos, acasalamento otimizado, técnicas de IATF, touros de repasse que eram oriundos das provas de ganho em peso, então a gente não escolhia nada, a gente identificava e utilizava esses touros dentro para a Embrapa aquilo que era importante. Então, cada rebanho tem suas características, tem suas necessidades, tem seu mercado, e livre escolha de cada um, priorizar e escolher seus critérios de seleção. Nem sempre os animais, talvez os animais com, vamos imaginar, o débito de crescimento muito alta, uma situação do MGT muito alto, fosse necessariamente o importante no caso da Embrapa, uma vez que a gente sempre preocupou com algumas características que talvez não estivessem contempladas até então pelo mérito genético total. Iniciamos a venda e descarte das fêmeas e, atualmente, nós trabalhamos hoje em fertilidade, nós consideramos a idade ao primeiro parto, a probabilidade de parto precoce, o perímetro escrotal, a PAC e a STEI. Isso aqui na equação de lucro é o que nós consideramos ser fundamental. A habilidade materna também são contemplados, principalmente a maternal 120, Um olhozinho, uma atenção também é dada ao crescimento pré e pós-desmame,
gostaríamos de trabalhar de maneira mais efetiva com acabamento IAOL, com a qualidade de carcaça, e em termos de pesquisa, estamos iniciando alguns trabalhos com os dados de pesquisa anteriores, onde nós temos informações oriundas de maciez e alguma coisa de eficiência para que nós possamos incorporar no programa de seleção Nelore BRGN. Para quem não sabe, não conhece, a gente está se referindo aí ao programa grande da Embrapa de caracterização e seleção genética para maciez da carne em bovinos Nelore mocho. Haja visto que a Embrapa, como empresa de pesquisa, ela não tem um compromisso meramente com melhoramento comercial. Então, ela tem que investir em algumas coisas que ainda o mercado não paga, ainda o mercado não valoriza, mas que, com certeza, para colocar o Nelore na vanguarda, ter características importantes, pelo menos identificadas, conhecidas no Nelore, nós temos que, sim, que pesquisar e investir em características que agreguem valor, principalmente na carne e no consumo alimentar. Então, hoje já é uma realidade algumas informações. Nós estamos trabalhando aí com seleção, iniciando nossos trabalhos com seleção genômica para maciez da carne e bovinos da raça Nelore mocho, e cujo objetivo é disponibilizar à pecuária brasileira animais mais eficientes, com qualidade de carne superior, valorizando a raça Nelore como principal marca de carne no Brasil. Lembrando, como eu falei, esse bate-papo com vocês é a tradução do que eu trouxe da Colômbia há 20 dias, um mês atrás. Então, tem algumas coisas que enfatizam bastante o nosso país. Bom, dentro do Nelore BRGN, a cada safra são escolhidos bezerros desmamados para participarem dos testes de desempenho de touros jovens, a Embrapa, com a BCZ, com a NCP, com a GCZ. Isso não é diferente de qualquer rebanho. Então, vocês têm as provas da UFO, as provas da Embrapa, dentre outras, são selecionados bezerros que podem participar dessas provas, dos testes de desempenho. O objetivo é ofertar ao mercado animais testados e aprovados com grande potencial genético em desenvolvimento, né, no bioma cerrado. Então, as nossas provas aqui são a imensa maioria, desde 2001, conduzidas a pasto, pastagens oriundas de integração lavoura e pecuária. E assim, o exemplo que eu vou usar para vocês são alguns resultados obtidos, algumas informações obtidas dos testes de desempenho de touros jovens, que são conduzidos aqui na Embrapa Arroz e Feijão, na Embrapa Cerrados, que é o núcleo regional da Embrapa Cerrados, de onde eu estou falando com vocês. Faz parte de um programa de integração lavoura e pecuária, e no componente animal nós optamos por trabalhar com o componente genético animal dentro do teste de desempenho de touros jovens, para agregar valor. Claro que nós poderíamos estar fazendo tudo isso com bois, mas a gente não via muito sentido em termos, por se tratar de uma empresa de pesquisa. E a gente valoriza muito a questão da transferência de tecnologia. E a transferência de tecnologia em genética de materiais oriundos de pesquisa é importantíssimo para o mercado brasileiro, para saber que existe, não é verdade? Temos que cacarejar mais. Acho que nós temos que ter uma transferência de tecnologia para o produtor mais eficiente. Bom, teste de desempenho de touros jovens, os animais são machos, Nelore padrão e mocho, oriundos de diversos criatórios do Brasil, são baseados nas tradicionais provas de ganho em peso, homologadas pela BCZ, com algumas modificações, como pré-seleção, como um trabalho nas fazendas, com técnicos credenciados, seja da NCP, da Embrapa, da BCZ, e muitas vezes muitos técnicos de fazendas devidamente gabaritados, treinados, para que nós possamos não ter aquela máxima horrorosa que é
cabeceira de fundo é fundo. Então, não adianta a gente fazer um teste de desempenho de touros jovens com animais com um potencial aquém do desejado. Então, nas fazendas, na pré-seleção, é avaliado o potencial individual, obviamente, a habilidade materna, a gente sabe disso, é levado em conta nas fazendas. E para a segunda etapa, a avaliação do desempenho, os animais são avaliados quanto ao seu crescimento, as características de carcaça, na forma de acabamento e rendimento, as características de reprodução, onde é feito um rigoroso acompanhamento reprodutivo dos touros aqui na Embrapa, avaliação funcional, né, toda a questão da musculosidade, da conformação, da precocidade, que isso é muito importante quando a gente considera, nós estamos trabalhando com touros jovens, né, que vão cobrir a pasto, então os animais têm que ter uma funcionalidade, porque não adianta nada você ter uma bigorna com avaliação lá em cima, e se esse animal não tiver funcionalidade. E por se tratar de touros PO, nós, obviamente, que trabalhamos com os animais dentro das características raciais preconizadas para a raça Nelore. O nosso índice, que leva em consideração todas as características às quais eu mencionei, é o índice mais completo homologado pela BCZ, levando em consideração as características de crescimento, reprodução, carcaça e biotipo. E nós, hoje, a gente faz a transferência, a utilização de animais, a gente preconiza a utilização somente de animais elite e superiores dentro de cada safra. E essa variação de idade desse grande grupo de manejo, que é um teste de desempenho de touros jovens, ela é de, no máximo, a variação de idade no máximo 90 dias, uma vez na prova de mesmo manejo, mesmo regime alimentar. Alimentação são os pastos de boa qualidade, nada de perfumaria, água à vontade, mistura mineral à vontade, e a suplementação alimentar durante um período de seca e águas de baixo consumo, de acordo com a oferta forrageira, de acordo com a qualidade da forrageira disponível na estação da seca e na estação das águas. O manejo sanitário, no nosso caso, é o calendário profilático do órgão de defesa sanitária do Estado de Goiás e o manejo racional, ou seja, com bem-estar animal, valorizando a maximização da produção, proporcionando as condições favoráveis para que o animal possa expressar o máximo de seu potencial genético corretamente manejado dentro das modernas normas de manejo e bem-estar animal. Então, algumas informações que eu vou mostrar para vocês aqui foram oriundos de 1.319 animais que, obviamente, foram aprovados e, obviamente, que foram avaliados, né? E a gente, dentro dos animais da prova, a gente considerou algumas características que a gente considera importantes. Então, eu vou mostrar informações exclusivas da prova e informações comuns aos rebanhos, inclusive aos rebanhos da NCP, com características que todo mundo conhece, como a steability, a permanência no rebanho, né, a produtividade acumulada, a idade ao primeiro parto, o perímetro escrotal calculado a 1 ano de idade, e os pesos calculados aos 210, 450 dias, bem como a área de olho de lombo. As análises foram feitas utilizando esse modelo matricial aqui, que eu acredito que não seja de grande interesse para o produtor. As análises para steability foi usando este modelo aqui, já um modelinho mais simples, sem efeitos maternais nem permanentes, como era o caso do modelo anterior. E a ideia é aqui a gente agora mostrar o componente genético, resultados de discussão com o componente genético e econômico sobre a importância de utilizar touros avaliados. O MGT, eu acho que todo mundo conhece até então, contempla um índice que harmonicamente tenta ponderar as várias DEPs, como habilidade materna, os pesos pós-desmame,
o perímetro escrotal a 1 ano e 15 meses, a idade do primeiro parto e o período de gestação. Bom, então vamos lá. Considerando os animais da prova, então nós temos aqui diversos anos de nascimento e nós observamos o MGT dos animais ao longo das provas de ganho em peso. A gente observa claramente aqui que essa característica não estava sendo considerada importante, ou seja, não estava sendo contemplada nos animais da prova. Ou seja, os animais que participavam não apresentavam diretamente um MGT bastante, vamos dizer assim, não era contemplado por esses animais. Como critério de seleção, você vê que os MGTs eram baixos. A partir de 2009, 2010, a gente observa que realmente há uma melhoria nesses MGTs, né, na prova. Bom, em relação ao stayability. Então, a stayability, a gente percebe que é uma característica muito importante, que expressa a capacidade da fêmea permanecer no rebanho, né? Parindo aí pelo menos 3 vezes até os 76 meses. É uma característica de relativa baixa debilidade, assim como a produtividade acumulada, que indica em quilos de bezerro desmamado por vaca por ano. São características de extrema importância, porque são características que têm a ver com a rentabilidade da eficiência desses animais, né, dos touros, que vão produzir fêmeas, que vão poder parir ano a ano, que vão produzir quilos de bezerro por ano fiscal ao longo dos anos e vão permanecer nesse rebanho. E você não tem uma vaca que permanece no rebanho se ela não for boa de produção. E essas características, a gente percebe que houve um avanço, né, dessas DEPs associadas aos animais ao longo das provas. Vocês percebem aqui que existe uma melhoria nessas DEPs dos touros jovens da prova, existe uma melhoria tanto da stayability como na PAC. A gente percebe claramente aqui uma evolução dessas DEPs que estão contempladas nos animais ao longo das provas. Aqui, para stayability, considerando aqui a avaliação de genética dos animais, aqui, ó, teste de desempenho de touros jovens, nessa primeira coluna. Nessa segunda coluna, touros comerciais. O que é um touro comercial para nós? O touro comercial, nós utilizamos avaliações genéticas médias dos touros comerciais, ou seja, aqueles meio do rebanho PO da Embrapa. Ou seja, touros que não são nem muito positivo, nem negativo, enfim, um touro que é vendido como animal comercial, que não é vendido como um touro superior e muito menos elite. Então, comparando isso aqui, fazendo uma simulação, comparando as avaliações genéticas dos touros para stayability, né, do teste de desempenho comparado com esses touros comerciais, a gente percebe aqui uma superioridade de 8% em termos da DEP para stayability. Considerando um rebanho de 500 fêmeas, né, nós vamos ter aqui, ao longo desses anos, e a produção anual, aqui, desculpa, 7 anos não, a produção anual, nós vamos ter aqui uma produção oriunda desses touros, testes de desempenho de touros jovens, ao longo desses anos, cerca de 823 bezerros. Os comerciais vão nos deixar 700 bezerros. Um aumento na receita anual, somente devido à utilização desses touros com alta avaliação para stayability, da ordem de R$ 20.500, segundo as nossas informações. Para a PAC, utilizando o mesmo raciocínio, com touros jovens oriundos do teste de desempenho de touros jovens, em comparação com os touros da Embrapa comerciais do rebanho BRGN, nós temos aqui, considerando o valor do quilo de bezerro a R$ 5,00, e considerando aí
para um rebanho de 500 fêmeas, nós vamos ter uma receita anual favorável aos animais de PAC, melhor PAC e filhos de touros jovens, né, de teste de desempenho de touros jovens, na faixa de R$13 mil ao ano, só pela utilização desses touros e para essa característica. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Estamos considerando várias DEPs de interesse e tentando linkar estas DEPs com os touros de teste de desempenho de touros jovens. Saber como eles eram, né, ao longo desses anos e os comparando com touros comerciais da Embrapa Cerrados, ou seja, com avaliação genética bem comum, nada excepcional, são touros de meio da fazenda, mas todos são PO. Se nós fizéssemos essa comparação com touros comerciais de rebanhos ponta de boiada, essas diferenças ficariam muito mais evidentes. Mas aqui a gente optou por comparar dentro da própria casa os touros elites superiores do teste de desempenho de touros jovens em comparação com os touros comerciais produzidos pela própria Embrapa Cerrados. Bom, seguindo o nosso raciocínio, outra característica que a gente percebe que está sendo bastante valorada nos touros jovens partícipes das provas de desempenho são as DEPs para a idade ao primeiro parto e ao perímetro escrotal. A idade ao primeiro parto indica precocidade sexual. Ela vai ter uma influência muito grande na produtividade e na eficiência reprodutiva do rebanho. Porque essas DEPs negativas significam meses a menos para o primeiro parto. E esses touros são os que devem ser indicados para uso. Os touros com perímetro escrotal avantajados estão relacionados diretamente com a característica da precocidade sexual e a fertilidade. E existe uma correlação genética muito interessante entre a idade ao primeiro parto e o perímetro escrotal. Voltando aos nossos dados de prova, a gente observa que, novamente, que de 2009 para trás, ninguém tinha muita preocupação com a idade ao primeiro parto, as DEPs para a idade ao primeiro parto, e também para o perímetro escrotal. E aqui a gente percebe claramente, de 2010 para cá, uma tendência de queda da idade ao primeiro parto desses touros jovens, e uma tendência de elevação desse perímetro escrotal dos touros jovens, dos animais partícipes das provas de ganho em peso ao longo dos anos. E o que isso significa na prática? Significa que nós estamos, por exemplo, a média da DEP de perímetro escrotal dos touros jovens nas provas, da idade ao primeiro parto nas provas, era de -0,5. E dos touros comerciais da Embrapa, 0,07. Isso significa 18 dias de diferença. Ora, esses 18 dias vão ser muito importantes por causa que a superioridade genética e econômica dos touros jovens em relação aos touros comercial propicia ao ano, para essa característica, uma rentabilidade de R$ 6.250. Pode parecer pouco, mas nós estamos falando de várias DEPs que devem ser considerados e que se somam no sistema de produção como um todo, que a gente vai mostrar nas tabelas posteriores. Ainda, mais duas características importantes, é a DEP maternal, que avalia o ganho de peso das progênies, é uma predição, devido à habilidade maternal apresentada pela fêmea, que serão filhas desses touros jovens, né? E também a DEP direta para peso aos 210 dias, que expressa o potencial de ganho de peso no período pré-desmame. Existe uma forte correlação desse peso aos 210
com os pesos ao ano e ao sobreano. Obviamente que ao sobreano está mais próximo ao abate, e é isso que nós estamos aí procurando, animais que tenham, ganhem mais peso a uma idade mais precoce e, consequentemente, cheguem a um peso adequado a uma idade mais precoce. Observamos aqui também uma não preocupação com essa DEP desses animais aqui nos anos anteriores, e de 2010 para cá a gente percebe uma preocupação com a DEP maternal. E aqui não havia preocupação nenhuma, ou utilização de touros que realmente desejavam desejar em termos de DEP maternal e, consequentemente, deixaram muitos filhos, e eu acho que vários de nós já sentimos essa consequência na própria pele com a queda da avaliação maternal em diversos rebanhos no Brasil. Aí a gente percebe que essa característica não foi contemplada como critério de seleção na escolha de reprodutores. E isso mudou ao longo dos últimos 4 anos. Mesmo caso, menor escala, mas a gente percebe que existe aqui uma preocupação grande também com a DEP direta para peso ou desmame nos touros jovens, nos animais, né, partícipes dessas provas de ganho em peso. E isso tem uma consequência econômica direta, tanto para a DEP maternal peso 120, numa menor escala, numa receita por safra, considerando aí só para essa característica. Observem que os touros comerciais da BRGN eram 0,29 maternal médio. E os touros do teste de desempenho de touros jovens têm uma DEP maternal de 120 de 1,36, uma superioridade aí de 360%, né? Isso na prática, em termos de bezerro e quilo de bezerro, devido a essa característica, nós temos uma receita por safra de R$ 2.140, considerando um rebanho 500 bezerros produzidos somente devido a essa característica. Para a DEP direta, a situação torna-se mais evidente, por ser uma característica de mensuração direta no próprio animal, mas aqui a gente observa a diferença de avaliação entre os touros jovens e os touros comerciais, os animais partícipes de prova, de diversos criatórios do Brasil. Aqui nós temos uma diferença para essa característica, quando a gente faz a partição do componente, aqui na ordem de R$ 6.000 somente devido ao peso aos 210, considerando 500 bezerros produzidos, ou seja, então em quilos de bezerro produzido por ano, dos touros comerciais para peso aos 210 e os quilos de bezerros produzidos aqui em termos de filhos de touros jovens das provas. Aqui, vou dar uma deslizada aqui, senão o tempo vai embora. O peso ao sobreano e a área de olho de lombo, nós temos aqui os pesos aos 15 meses, e os maiores pesos de carcaças têm correlação muito grande aí com o crescimento. E animais também com um melhor rendimento de carcaça, onde, lembrando que cada 10 centímetros quadrados na área de olho de lombo, nós temos aí 1% de aumento de rendimento. E a gente observa que essa característica tem sim sido contemplada, peso aos 15 meses, nos touros jovens. A gente observa aqui que bastante interessante essa reta, esse ajuste. E agora, recentemente, a área de olho de lombo também está sendo contemplada. No entanto, a gente observa aqui que o fato de a DEP para o peso aos 450 dias, oriundos do teste de desempenho comparados com touros comerciais, propicia em termos de mesma situação, 500 novilhos, filhos de touros jovens e 500 novilhos, filhos de touros comerciais, uma receita por safra da ordem de R$ 10.260, somente devido a essa característica. Somente devido a essa característica na prática. Para rendimento, essa situação é a mesma, acompanha a questão do peso, né, com a receita por safra aqui, com uma superioridade dos touros jovens na faixa de R$ 4.700 por ano. Agora, se nós
utilizarmos touros líderes de sumários para rendimento, lembrando que o impacto em real é bastante interessante, uma vez que a gente tem 1% de rendimentos equivale a 6,95% em números. Então, se nós utilizarmos aqui o touro líder do sumário, por exemplo, um dos líderes do sumário, para rendimento, utilizando este touro, nós teríamos uma situação de DEP em centímetro quadrado de 3,9 contra menos 0,26 dos touros comerciais. Considerando 500 novilhos com um ganho em rendimento, nós teríamos uma receita por safra na faixa de R$ 42 mil por safra, devido ao aumento do rendimento de carcaça. Agora o componente econômico final, comparando aqui na coluna 1, 2 e 3, nós temos aqui rebanho comercial versus ponta de boiada como contra o rebanho PO. Ponta de boiada versus o animal genético Embrapa e ponta de boiada versus animais de touros oriundos de animais partícipes de teste de desempenho de touros jovens. Nessa situação, considerando um rebanho com produção de 32 bezerros por ano a cada 40 vacas, uma mortalidade de 2%, preço da arroba 114, etc. Se quiser depois aí para o Danilo, nós temos aqui uma diferença muito grande, porque em termos o PO, o que ele agregaria no rebanho comercial? Simplesmente pelo fato de ser PO sem avaliação, em termos de 20 quilos de superioridade. Já os BRGN avaliados, 46 quilos estritamente para peso ao sobreano. Nós estamos falando de peso ao sobreano. E o touro de teste de desempenho de touro jovem, cerca de 158 quilos a mais, comparado de peso ao sobreano, na mesma idade, com animais de rebanhos comerciais. Então, nós teríamos um aumento de receita anual na faixa de R$ 18 mil, considerando 40 vacas só pelo uso de touros avaliados geneticamente oriundos do teste de desempenho de touros jovens. Quando a gente compara produções de touros de diferentes rebanhos, nessa situação, quando nós temos aqui, em termos de valor comercial, o PO em relação ao valor comercial, ele vai agregar R$ 41. Um touro BRGN, R$ 57. E o touro jovem, R$ 186. A superioridade das progênies dos touros selecionados a partir de testes de touros jovens e do rebanho Nelore em relação a touros em rebanhos convencionais é patente, sendo que do BRGN em relação ao comercial, nós temos aqui 96 arrobas, uma produtividade de 43%, considerando aqui um rebanho 1/40, um rebanho de 500 matrizes, produzindo 392 animais por ano, sendo 196 machos, com a mortalidade após o desmame de 2% e o preço da arroba a 114. Então, em 500 matrizes, os touros jovens nos dariam cerca de R$ 36 mil ao ano de superioridade. Por quê? Porque eles são touros avaliados, são touros geneticamente superiores e são touros que realmente imprimem ganho em peso para a característica peso ao sobreano. Então, para finalizar, que eu sei que o meu horário aqui já está passando, né, Danilo, pelos 50 minutos aqui, os touros testados e aprovados proporcionam superiores ganhos genéticos e econômicos com os dados que nós temos, um melhor custo-benefício, nos dá um salto em precocidade e vem, sem dúvida, agregar valor ao rebanho. E o que nós queremos é isso, uma pastagem de boa qualidade, aliada a uma genética que vai converter esse capim em quilo de carne de maneira mais rápida possível, e isso possa propiciar uma maior rentabilidade ao produtor. Eu agradeço o tempo que me foi dado, desculpa ter passado um pouquinho da hora aí, que eu sei que nós já estamos no limite, e eu estou à disposição, Danilo, e aguardo a sua orientação
de como proceder agora para esclarecer qualquer dúvida que, porventura, nosso ouvinte aí tenha. Ok, Cláudio, muito obrigado pela palestra, pela apresentação. Ocorreu tudo em bem com relação ao áudio, aos slides, foi perfeita a apresentação. Obrigado. Cláudio, temos uma pergunta aqui do senhor Leni Santana. A pergunta dele é: a habilidade materna é uma característica confiável? Pergunto porque é uma característica avaliada nas netas do touro e ela pode se alterar também durante o tempo. Perfeitamente. Nós concordamos e entendemos a preocupação do senhor Lenir, né? Leni Santana, correto. Leni Santana. Então, é o seguinte, isso aí é uma predição. Então, a pergunta, a característica, ela é confiável. Mas quando você trabalha com touros jovens, ela não deve ser tão considerada, não deve ter uma importância muito grande, haja visto que realmente esses touros jovens só vão se provar efetivamente superiores em termos de habilidade materna, uma vez que as netas desse touro forem desmamadas. Concordo com o senhor, haja visto que a acurácia é mais baixa e existem algumas ferramentas para que nós estamos desenvolvendo umas ferramentas para que a gente consiga mais precocemente melhorar a acurácia dessa maternal 120 aí. Positivo, senhor Lenir, é isso mesmo. Tá, obrigado, Cláudio. Tem mais alguma pergunta, dúvida para a gente estar fazendo para o Cláudio, para o Dr. Cláudio? Eu posso estar liberando o microfone também, se alguém quiser fazer alguma pergunta especificamente para ele, com voz. Eu posso estar liberando o microfone de algum participante. Ou se alguém tiver mais alguma dúvida, questão, posso estar liberando também. Pode estar fazendo pelo quadro do Questions aí, que fica disponibilizado. Posso falar, Danilo? Pode falar, Cláudio, pode falar. Eu gostaria de destacar, porque é meio longa essa apresentação, né? Muito número. Na realidade, é o seguinte, eu gostaria de deixar claro que a gente usou aqui como exemplo o teste de desempenho em touros jovens, e isso é muito efetivo, nossos resultados, para a velocidade de ganho em peso, certo? E a parte de perímetro escrotal também. É patente a diferença da bezerrada produzida pelos animais avaliados em prova, né? Considerando que o nosso índice, a prova final, nós temos aí o PC 550, que é o peso calculado aos 550 dias, cuja herdabilidade para essa característica também é bastante de média alta. Então, a gente vê nas fazendas a produção dos touros de prova comparado com aqueles touros comerciais aos quais eu mencionei. É uma diferença bastante interessante e alguns depoimentos, como, não me lembro se a dona Dalila Botelho faz parte do programa Nelore, não me lembro, mas o senhor Botelho, aqui de Mozarlândia, ele calculou lá na fazenda com os touros de prova, os touros de prova encurtaram em 7 meses o ciclo de produção na fazenda, ou seja, a boiada morre 7 meses antes, se comparado com touros POs, sem, no entanto, ter uma avaliação genética ou de serem touros de elite, oriundos de touros elite para a prova, entendeu? Ok, Cláudio. Tem uma pergunta aqui, Cláudio, deixa eu pegar aqui, da Ana Elisa Bardi. Pois não, Ana Elisa. Pode falar. A espessura de gordura, precocidade de acabamento, não contempla índice da PGP? Qual sua experiência com esta característica? Ótima colocação. Muito bom. A ABCZ, eu não tive tempo de colocar isso na palestra, no bate-papo, mas a ABCZ disponibiliza 4 índices, tá? Então, o nosso índice a gente chama de índice 4. Ele tem ganho em peso, perímetro escrotal, rendimento e acabamento. Inclusive, este ano, na nossa prova
este ano de 2014, que se finda, a prova 13 e 14, um dos animais de maiores destaque foram os animais que tiveram uma espessura de gordura muito superiores em relação aos outros animais da prova. Então, o acabamento é contemplado sim na prova. A minha experiência é que essa característica tem uma, vamos dizer assim, uma herdabilidade bastante interessante, de média, boa herdabilidade, de 40, 50. A gente percebe que os filhos de animais bem acabados, com uma espessura de gordura, não só fenotípica, né, na prova, mas cuja DEP genética para acabamento é superior, a gente percebe que as filhas desses animais realmente são animais, inclusive, mais precoces em termos de sexualidade, essa coisa toda. Então, eu acredito que a cada dia que passa, a característica acabamento de carcaça, seja em teste de desempenho, seja na avaliação genética nas fazendas, intra-rebanho e mesmo no programa, eu acredito que essa característica venha a ser cada vez mais valorizada dentro de um programa de melhoramento genético de gado de corte moderno. Não sei se eu respondi, Anelise. Obrigado, Cláudio. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O senhor Leni Santana tem outra pergunta. Esta característica de peso aos 550 dias seria mais importante quando se seleciona animais para confinamento? Não. Não, porque, veja bem, foi muito interessante essa pergunta. Porque é o seguinte, nós temos os regulamentos das provas, certo? Então, no nosso caso aqui, na prova a pasto, os animais entram com 7 a 9 meses e saem depois de 300 dias, 294 dias de prova, mais 70 de adaptação. Então, por força do regulamento, eu trabalho com peso calculado aos 550 dias, que é 18 meses. Mas a correlação genética entre peso aos 550 e peso aos 450, Danilo, seu Leni, ela é acima de 0,9, 0,89, 0,90, alguma coisa nesse sentido. Então, a utilização de animais superiores para peso aos 450 ou peso aos 550 tem muito pouca diferença. O importante é que ambas as medidas, ambas as DEPs, certo? Ambos os indicadores genéticos são determinantes para uma maior velocidade da boiada ao abate, a atingir esse crescimento ao abate. Porque esses pesos têm alta correlação com peso ao abate. Não há necessidade da pessoa ficar esperando 22, 23, 24 meses para poder tomar uma tomada de decisão. Eu acredito sim que com 15 meses, 18 meses, é mais do que suficiente para você tomar a decisão dos touros jovens que você está usando, para a produção de uma boiada, que tanto a pasto como em confinamento, ela vai trazer excelentes resultados aí para o produtor. Positivo, Danilo? Positivo, Cláudio. Eu vou estar liberando aqui, Cláudio, o microfone do Marcos Orcel, que ele está querendo fazer uma pergunta para você. Só um minutinho que eu vou liberar o microfone dele. Pois não. Marcos, boa tarde. Eu liberei o microfone. Boa tarde, consegue escutar? Sim, estou escutando. Está escutando, Cláudio? Está um pouquinho baixo, mas tá ok. Pode falar. Ok. Doutor Cláudio, primeiro, parabéns aí pelas considerações. Eu tenho uma pergunta que é mais em função de polêmicas que a gente acaba participando, escutando mesmo. Como criador aqui da NCP, quer dizer, nós olhamos muito para os índices, quer dizer, somos treinados, vamos chamar assim, para isso mesmo, para lidar com índices, para lidar com índices econômicos. Acho que basicamente é isso que os associados buscam, né? E que os pesquisadores fornecem. E existe assim uma corrente aí meio tortuosa aí na coisa, que diz que teríamos que tomar muito cuidado ao selecionar
os índices, porque lá na frente poderíamos ter problema com estrutura fenotípica do gado, com ossatura, com ligamentos. E existe alguma preocupação nesse sentido de lá na frente, ao selecionar para determinadas características, nós podermos enfrentar algum problema nesse sentido? O senhor vê esse risco? Marcos, né? Isso, Marcos Dorcel. Isso. Marcos, boa tarde, obrigado aí pela sua pergunta. E vamos por partes. Eu vou te falar daquilo que nós estamos fazendo, que o grupo que a gente trabalha, vários produtores da NCP, inclusive, que acreditam. Então, no nosso caso, a gente vem buscando, sim, índices, indicadores genéticos, de acordo com, por exemplo, você tem clientes, você tem rebanhos no norte de Goiás, então eu trabalho com venda de bezerro desmamado. Então, obviamente, que a minha busca incessante é para a produção de fêmeas que vão produzir bezerros cada vez mais pesados ao desmame. Então, a gente busca índices cada vez mais elevados, sim, de acordo com o sistema de produção que nós temos, e o mercado que vai pagar pelo meu produto. Não obstante, isso eu não sei se você está fazendo aí na fazenda, ou o seu pessoal, nós temos como avaliar, sim, toda essa questão da funcionalidade. Tá? Eu particularmente trabalho com o esquema com índices de CPM, tá certo? EPMU também, onde a gente avalia muito a questão da funcionalidade. E essa funcionalidade, eu particularmente gosto. Eu entro na safra, na desmama, vejo a avaliação genética e vejo a avaliação genética interna, né, dentro daquele grupo e tal. O animal tem desempenho, tá ok, eu vou para a avaliação funcional. Se não tiver desempenho, ele já é um refúgio para mim. Tá ok? Essa avaliação, no caso de touros jovens, ela é repetida com 18 meses, tá? E aí nós tomamos a decisão. Se o animal permanece, se ele tem 3 destinos, ou ele é reserva da fazenda, ou ele vai ser um bom touro jovem no mercado, vai ser colocado à venda, ou ele não se destina à venda, ele vai ser descartado em função de alguns atributos que o deixaram aquém na sua funcionalidade. Agora, o primeiro critério nosso é o desempenho. Em cima dos animais de desempenho adequado é que a gente faz a avaliação de funcionalidade. Eu, particularmente, eu acho que a busca incessante, só de número, sem estar atento para essa característica, que inclusive pode ser contemplado pelos próprios sistemas NCP, haja visto o SAM, né? A musculosidade, estrutura, raça, conformação, aprumos, ligamentos, etc. Eu acho que cabe ao criador, né? O criador está atento a isso. Eu, particularmente, com os nossos associados que nos procuram, principalmente aqui em Goiás e Mato Grosso, a gente tem procurado ficar bastante atento a isso, sempre levando em conta o critério principal para nós é o desempenho. E em cima do desempenho, a gente procura animais funcionais ao nosso sistema agropastoril de criação, que é o bioma cerrado. Por exemplo, animal umbigudo para nós, né, é morte, não dá. Não tem como. Machos, por exemplo, com problemas de aprumo, baixo de quartela, jarrete reto, não dá. Não é verdade? Porque eu tenho que pensar que esse cara vai cobrir 30, 40 fêmeas ao ano, certo, Marcos? Não sei se eu te respondi. Não, perfeito, perfeito. É isso que eu ia falar. Eu acho que chega um momento em que essas próprias avaliações genéticas, aí, no caso de alguns desvios mesmo, até desvios de função, vamos chamar assim, pode ser que esse animal que não corresponda às expectativas já seja até algum animal que racionalmente ou na funcionalidade ele também está sendo descartado, né? Não Exatamente. Só no componente genético, quer dizer, pode até haver uma coincidência dentro desses fatores mesmo. E eu concordo com você, porque raramente você vai deixar reprodutores produzindo em larga escala na propriedade animais que tenham defeitos genéticos ou que deixem progênios a desejar em termos de funcionalidade, certo, Marcos? Perfeito, doutor Cláudio. Grato aí por sua atenção.
Obrigado, Marcos. Obrigado aí pela sua indagação e a gente está sempre à disposição aí na NCP e aqui na Embrapa também, tá? Da mesma forma, um forte abraço. Forte abraço. Obrigado. Cláudio, Marcos, obrigado pela participação. Eu gostaria de estar informando para os participantes que a apresentação e a palestra a gente vai estar disponibilizando no YouTube e no SlideShare no decorrer dessa semana, né? Ô Cláudio, alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para a gente estar passando para o Dr. Cláudio? Ô Cláudio, o Roberto Zancaner está parabenizando e mandando um abraço a todos, né? Está agradecendo a palestra, parabenizando a apresentação. Roberto Zancaner. Ótimo. Obrigado, Roberto. Um abraço aí você aí em São Paulo. Cláudio, novamente eu agradeço, né, a apresentação, agradeço a participação de todos também. Se quiser finalizar, viu, Cláudio, à disposição. Bom, a mensagem que eu gostaria, eu acho, parabenizar aí a NCP por essa iniciativa. Eu acredito que tem vários colegas aqui, sabe, Danilo, não só em termos genéticos aí, mas assim, eu acho que a NCP temos muitos pesquisadores, muitos técnicos aqui na Embrapa que poderiam ministrar, fazer essas conferências com vocês, bate-papo sobre manejo animal, manejo nutricional, formação de pastagens. Acho que o Lorival Vilela, meu colega da Embrapa Cerrados, já esteve. Eu acho que o Elvio poderia fazer uma palestra sobre manejo e bem-estar animal. Enfim, nós estamos à disposição, parabenizo vocês pela iniciativa e a Embrapa está à disposição aí para contribuir para que a NCP possa atuar mais junto aí ao produtor e que a gente possa mostrar cada vez mais as tecnologias que, juntamente com o melhoramento genético, compõem para aumentar a eficiência e, se Deus quiser, a lucratividade e o recurso aí no bolso do produtor. Obrigado, Danilo. Nós agradecemos também, Cláudio, e para a gente, pegando um gancho do que você falou, de novas palestras, né? Em 2015, né, nós vamos estar, logo no começo do ano, a gente vai estar disponibilizando, enviando um e-mail, né, para todos os nossos contatos da NCP, com as novas palestras para 2015. É até interessante você estar comentando isso, né, que a gente vai estar entrando mesmo em contato com você para você estar indicando alguns palestrantes para estar montando o nosso quadro de palestra para 2015. Né? Então, a gente agradece, né, essa sua iniciativa aí, e a gente vai contar com você também o ano que vem, né? E a gente agradece a todos, né? E, novamente, muito obrigado, Cláudio. Obrigado, Danilo, obrigado a todos, e é isso aí. O que a gente puder fazer para a gente estar disponibilizando informação aí que nos ajude, né, a ser mais eficientes nesse Brasil, nós estamos à disposição. Tá? Tá bom, Cláudio. Obrigado. Até logo a todos. Boa tarde.